Olá, o podcast do Campo Grande News na íntegra hoje traz a entrevista com o secretário de Educação para falar sobre investimentos, os programas e iniciativas para melhorar o desempenho nas escolas, aperfeiçoar o ensino. Eu queria agradecer a sua presença aqui para conversar com a gente e com os nossos espectadores, ouvintes, secretário. E queria que o senhor começasse a falar um pouco sobre esse evento que vocês fizeram semana passada, reunindo os novos prefeitos para colocar a educação na prioridade, porque afinal de contas ela né? Até a Constituição vincula recursos para isso, né? Exatamente. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade dada pelo Campo Grande News para a gente falar um pouquinho, né, daquilo que a gente vem fazendo na educação. O evento de semana passada, inclusive a gente ficou muito feliz porque é o evento que abre o calendário de eventos do governo do estado. O governador topou fazer, se fosse o primeiro evento grande do governo do estado para 25, onde a gente teve a oportunidade de falar muito sobre os investimentos do governo do estado. A gente pôde apontar mais de 900 milhões de reais em investimentos, seja em infraestrutura na reforma de escolas, na aquisição de equipamentos aí com apoio da bancada, por exemplo, de ônibus escolares para atender o transporte rural, na tecnologia, com lousas, com computadores, e até o básico de escola, geladeira, fogão, enfim, tudo aquilo que faz a roda rodar nas nossas escolas, seja na parte da ponta da tecnologia, seja na parte de serviço meio, para garantir uma refeição de qualidade, enfim. Mas para nós era importante naquele momento não só mostrar números, né? A gente precisava dar identidade para o investimento. E foi o que a gente fez no evento, que foi assim, acho que o grande diferencial, acabou fazendo bastante sucesso com quem assistiu, que a gente levou estudantes, a gente apresentou vídeos em que mostra a aplicação do investimento. Então, acho que é importante quando você presta conta para a sociedade, não é só dizer gastamos tantos milhões nisso, é mostrar como é que esse investimento realmente está fazendo a mudança na vida dos nossos estudantes, né? Da vida das famílias, enfim. Então, o evento ele teve esse papel. Além disso, a gente aproveitou o movimento da quinta-feira também por conta da presença dos prefeitos, principalmente com os novos, para assinar um novo compromisso dos programas de alfabetização em matemática em parceria do governo do estado com os municípios. A gente vê aqui, assim, a Constituição ela diz claramente o que é papel de cada esfera do poder público. Com o Estado fica prioritariamente o ensino médio e os municípios com a educação básica, que é um universo maior, né? Você imagina, assim, desde do pequenininho até o adolescente que vai entrar no antigo segundo grau. As prefeituras, elas pedem muito apoio, as prefeituras daqui, elas têm muitas dificuldades, às vezes, de cumprir a necessidade de investimento que elas têm, e como o governo responde isso? A prefeitura ela tem uma dificuldade, as prefeituras, né, tem uma dificuldade sempre quando você vai para o viés da educação infantil, né, os anos iniciais ali, a primeira infância, as vagas de creche. Então hoje a gente tem um acordo com as prefeituras, quando há necessidade de se abrir espaço dentro das escolas municipais para acolher os pequenos, da primeira infância e educação infantil, o Estado acolhe os maiores. Então a gente abre turmas, por exemplo, de terceiro, quarto e quinto anos do ensino fundamental, que em tese ficam normalmente com a prefeitura, não mais com o Estado. O Estado foca mais no médio, de fato, e nos anos finais do ensino fundamental. Então a gente acaba abrindo vagas para que essas crianças que estavam na rede municipal venham para a rede estadual, e sobre espaço, né, nas escolas municipais, que é a grande dificuldade hoje. Isso é um problema do Brasil, não é um problema específico do Mato Grosso do Sul. O Brasil vive hoje essa excessiva falta de vagas para a educação infantil. O Mato Grosso do Sul encontrou esse viés que naturalmente exige da gente muito investimento. O ano passado foram 180 milhões de reais de investimento direto do governo do estado, sem aporte federal, porque o estudante, quando ele passa para a nossa rede, o censo que faz que insere o dado do estudante, ele é sempre do ano anterior. Então, quando o recurso veio para a prefeitura, o estudante não estava mais na prefeitura, eles estavam já no estado, e as prefeituras ficaram com recurso, não tem problema nenhum, também é uma forma do estado ajudar. Então, a gente pode considerar que, para além de ter recebido os estudantes, o estado deixou de receber um valor grande da União, repasse via PDDE, repasse via Fundeb, que foi para as prefeituras, e elas puderam aproveitar também esse recurso para melhorar a qualidade de infraestrutura e de investimentos nas suas escolas. E o Estado assumiu essa conta
o ano passado. E vem dando certo. A gente consegue hoje ajudar bastante. O ano passado foram 20 mil novas vagas. Esse ano a gente abriu 12 mil novas vagas para atender ali os primeiros anos do fundamental, para aliviar um pouco para as prefeituras. Parece que o governo vai dar uma bolsa para as prefeituras poderem ampliar essa estrutura, é isso? Eu acho que conjuga com a parte de assistência social ou é da educação mesmo? Um auxílio para os municípios incrementarem vagas para os anos iniciais? Essa aí já não é uma ação da educação direta, é uma ação mais de assistência, né? Porque isso envolve, inclusive, a contratação do serviço, né? Aí já não é mais com a Secretaria de Educação. Ele entra no viés ali de auxílio muito mais ligado à assistência. Obviamente a gente acompanha, porque essa ação bem estruturada, ela consegue inclusive aliviar para nós ali na oferta de novas vagas do fundamental. O que nos ajuda muito hoje é que a rede estadual ela estagnou na faixa de 180 a 190 mil estudantes já fazem 12 anos. A gente mantém, porque o estado também tem um crescimento demográfico menor, né? A nossa estrutura, a pirâmide etária nossa, se você observar, ela já está meio mais organizada, ela não tem uma base tão larga, então a gente não recebe tantos alunos mais, então a gente tem esse caminho de ter espaço nas nossas escolas para acolher. Então, são ações que o Estado vai adotando, seja na assistência, seja na educação, para acolher todas as crianças, né? O que importa no final é que não fique nenhuma criança fora da escola. E o Estado tem colocado como uma prioridade atrair empresas, isso demanda vaga de trabalho, muitas vezes não tem mão de obra masculina para algumas funções, e tem mulheres, que a gente vê, tem mulher dirigindo caminhão das empresas de celulose e tudo mais, e uma vaga em creche é essencial para uma mãe poder ocupar um lugar no mercado de trabalho, né? O governador costuma dizer muito disso, falar da necessidade da abertura de vagas em creche para poder para o Estado dar conta de crescer. As mulheres precisam entrar no mercado de trabalho e às vezes o que dificulta é essa mãe de entrar justamente não ter onde deixar o filho. Então o Estado vê isso não só como uma ação, a gente costuma dizer que essa ação não é só para criança. Quando a gente ajuda o município a abrir uma vaga, a gente não está atendendo só a necessidade da criança, mas garantindo o direito da mãe também de acessar o mercado de trabalho. Então é uma ação que engloba a família como um todo, né? Isso que o senhor me falou na primeira pergunta sobre o MS Educação, esse encontro com os prefeitos. Teve algum investimento carro-chefe ou é de tudo? Temos para reforma, temos para equipamento, temos para veículo, de forma geral tem investimentos na educação? Então, para prefeituras o investimento direto é no transporte. A gente, junto com a bancada federal, adquirimos mais de 130 ônibus, no valor de 58 milhões de reais. Esses são totalmente entregues para as prefeituras. O Estado não fica com nenhum veículo. A gente tem uma parceria para que os municípios carreguem os estudantes do Estado, né, um convênio. Então, para além disso, o Estado ainda investe mais 60 milhões de reais direto em convênios com as prefeituras para ajudar no auxílio, custear, né, o transporte desses estudantes. Esse foi aquilo que foi envolvido diretamente com os prefeitos. Só que a gente entende que mesmo que o investimento seja na escola estadual, ele envolve o município, né, porque o estudante ele é munícipe. Ele só é do Estado quando ele entra na escola para dentro. Da escola para fora, ele é um cidadão do município. Né? Então, tudo que a gente leva de investimento, a gente leva a ideia também que é um investimento para o cidadão daquele município. Seja a tecnologia da escola estadual através de fibra ótica, de lousas digitais, a parte toda de tecnologia, computadores, tablets, enfim. Até a parte que sustenta a escola, que eu falo muito disso, que é geladeira, é fogão, é bebedouro, é forno, suqueira, todo o investimento que a gente tem que fazer, escolas de tempo integral são muitas, né? Mesas de refeitório, mesa para professor, todo esse investimento ele vai para a escola estadual, mas a gente está beneficiando um cidadão, por isso que a gente faz questão de amarrar a entrega junto com o prefeito, porque o prefeito é aquela pessoa da ponta, né? Normalmente quando a comunidade está meio irritada, mesmo com a nossa escola, a primeira pessoa que eles procuram é o próprio prefeito. Então a gente tem eles como parceiros no processo, é por isso que a gente trouxe os prefeitos para participarem dessa entrega que é para as escolas estaduais também, mas que a gente divide com eles a entrega. E para os professores, secretário, o que isso envolve de atualização, qualificação? Eu vi esses tempos um ranking da FETEMES, a remuneração é tida como boa, eles apontam como um desafio talvez melhorar um pouco dos convocados, mas a remuneração eu acho que do governo é a melhor, eu acho, do Estado. Né? E para qualificação, é um desafio sempre manter os professores bem atualizados. Né? A gente trata, na aba de investimento no servidor, a gente considera a remuneração,
não só no professor, mas na estrutura. Inclusive, esse mês de fevereiro, os servidores administrativos já receberam 15% a mais de salário, que era também uma preocupação muito grande que nós tínhamos, que os servidores administrativos tivessem uma melhora salarial. O investimento envolve, para além do salário, envolve reforma de escola. Eu até havia dito isso no evento. A reforma, ela é para nós simbólica, porque você entrega um ambiente digno de trabalho para o funcionário, para o servidor, para o colaborador, enfim, né? Então, você tem uma sala de aula adequada com uma lousa digital ou uma lousa de vidro. Você brinquei, inclusive, falou, a gente nem sabe mais o que é giz, né? Porque eu comecei isso na década de 90 e tinha que brigar com o giz todo dia destruindo a roupa da gente, né? Então, você tem laboratório de informática, kit de robótica. Isso também vem para valorizar o trabalho do professor. E é óbvio que vem junto uma formação, tem que vir uma formação acompanhada de qualquer equipamento que a gente compra, ele vem acompanhado de uma formação de como utilizar aquele instrumento, porque senão acaba que você tem um canhão de possibilidades e acaba não utilizando adequado. Por exemplo, a lousa digital. A lousa digital ela não pode ser uma lousa comum, você tem que explorar tudo que ela te oferece. Eu brinco muito com o professor de geografia que eu amaria dar uma aula de geografia pelas possibilidades que você tem de abrir o mapa, de trabalhar relevo, hidrografia, enfim. Então a gente trabalha em vários aspectos para valorizar o servidor, seja na remuneração, na estrutura e na formação, para que a gente possa entregar uma educação de qualidade para todos. O senhor falou há pouco que o senhor mostrou uma iniciativa que o Estado fez de uso de tecnologia que tem surtido bastante efeito, que foi até elogiada, um programa que é um programa simples que as pessoas usam, mas que vocês levaram para a sala de aula e que isso tem causado muito efeito na Foi. vida dos alunos? Foi, a gente trouxe o Canva. O Canva é um programa que há muito se usa, a sociedade já usa, explora, o pessoal de mídia já usa, monta aqueles designs todos. E a gente fez uma parceria com a Canva para transformar isso numa ferramenta pedagógica, trazer para dentro da escola, utilizá-la como uma formação dos estudantes, tanto na aplicabilidade dela para a construção de textos, para a construção de imagens, aí você constrói um raciocínio lógico, a língua portuguesa, como também na produção, né? A gente tem mais de 9.000 publicações utilizando esse instrumento e ele acabou reverberando, inclusive, na utilização desse aprendizado no mercado de trabalho nos municípios onde estudantes nossos passaram, inclusive, a vender com o seu aprendizado, a produzir, utilizando a ferramenta e atendendo o comércio local. Isso rendeu uma homenagem, né, em Londres, na BET Inglaterra, que ocorreu esse mês, agora no mês de janeiro, em Londres, onde o governo do estado foi homenageado por ter sido a primeira unidade da federação, a primeira na América Latina, na verdade, a utilizar esse instrumento como instrumento pedagógico. Então, acabou que a gente recebeu lá uma homenagem, foi bem legal. Sinal que a gente está tentando trazer para dentro da nossa rede algo que faça sentido para os estudantes, né? Então, a gente conseguiu construir essa ação com eles. Você me disse que muitos criaram layout de comércios locais, por exemplo. Tem Foi. alguns que estão usando o programa para ganhar renda. Sim. E nesse sentido, o Estado também aposta em qualificação, né? Eu vi que hoje até abriu um edital no Diário Oficial de professores para cursos profissionalizantes. Isso dentro do ensino regular. Exatamente. O Estado hoje, se a gente não qualificar, o Estado não dá conta de crescer. Tá? Nós temos hoje 20.000 estudantes que fazem educação profissional na nossa rede. Isso em decorrência da necessidade, da pujança do crescimento do Estado, né? A gente tem que correr atrás, na verdade. Você tem o Vale da Celulose, você tem a Rota Bioceânica, você tem grandes instituições privadas se instalando. Então, a gente está ofertando cada vez mais cursos que conversem com as necessidades, seja, como eu falei, na Rota da Celulose, no Vale da Celulose, o que eu posso oferecer nessa área, seja na Rota Bioceânica, como é que eu vou costurar a formação técnica para que o nosso estudante da rede pública possa participar desse crescimento. O que não pode acontecer é toda a pujança, toda a riqueza, todos os investimentos que o Estado for receber não chegue para a comunidade de periferia, não chegue para a população de baixa renda. Então, a escola é justamente esse instrumento que fica entre o crescimento e a demanda para formar esses estudantes para que eles possam ser empregados adequadamente. Então, a gente vem investindo muito nisso, ampliando as parcerias. Hoje temos várias instituições parceiras, Sistema S, enfim, que oferecem em parceria com a gente educação profissional e a gente vai expandindo. Já são 8 centros de educação profissional que nós temos, além das parcerias nas outras escolas para entregar educação profissional em nível de qualificação ou técnico de nível médio no estado todo.
Queria perguntar para o senhor, se a gente falou de tecnologia, hoje o celular se tornou, acho que, uma parte inseparável da nossa mão, né? As pessoas, acho como se fosse uma bombinha de oxigênio, estão com o celular o tempo todo. Foi definido algum protocolo para os professores? Como a Secretaria Estadual lidou com isso diante da nova lei que proíbe na sala de aula e no ambiente escolar? Esse foi a grande polêmica agora do começo do ano, né? Como é que a gente vai orientar? Tem uma resolução que vai ser publicada agora, antes do início das aulas, que orienta de maneira mais fina a restrição do uso dos celulares nas escolas. Naturalmente, a gente tem que se adaptar à realidade das escolas. Então, é comum as pessoas darem exemplos. Agora, na escola A fizeram isso, na escola B fizeram aquilo, só que são realidades completamente diferentes de escolas. Às vezes, você está falando de uma escola com 200 alunos e é integral. De outra, eu estou falando de uma escola de 3.000 alunos, que é parcial, em que a dinâmica para recolher celular, para fazer a guarda do celular, ela é muito complexa. Então, a gente precisa imaginar que temos que analisar a realidade de cada escola. O que é fato, o celular vai ter o seu uso restrito e precisava. Hoje o celular ele ficou muito solto na mão dos estudantes e não é só a questão da aprendizagem. Ele prejudica muito a aprendizagem porque o estudante perde o foco, mas ele prejudica também a socialização, né? O estudante ele não socializa com os colegas, né? Eu costumo dizer, ele, em vez de estar conversando, porque a escola, como ela é heterogênea, você não escolhe quem senta do teu lado, e provavelmente vai sentar alguém do teu lado que não tem as mesmas ideias que você tem, e isso é muito bom, porque faz você aprender a conviver em sociedade. O celular fazia com que a pessoa estava aqui, ela estava no celular dela conversando num grupo de WhatsApp, que normalmente são um grupo de pessoas que dividem a mesma opinião que a sua, porque você escolhe o grupo que você quer participar, e em vez de estar vivendo a heterogeneidade da escola, estava vivendo a homogeneidade de ideias de um grupo de WhatsApp e se excluindo daquele grupo. Isso é um problema, envolve saúde mental dos nossos estudantes, jovens incapazes de entender o contraditório, jovens incapazes, tanto é que a gente está vivendo uma sociedade extremamente intolerante, e eu acredito parte da intolerância da nossa sociedade justamente no distanciamento que a gente teve desse espaço de ideias diferentes, entendeu? Então me preocupava muito o quanto o celular vinha impactando, não só na aprendizagem, mas principalmente na capacidade de conviver dos nossos estudantes, que é função da escola também, que é incentivar a convivência, incentivar a troca de ideias, a reflexão. Então acho que a gente vai resgatar um pouco disso, sabe? Das crianças, além de prestar atenção, conversar com o colega do lado, entender a opinião, dividir opiniões, entrar numa discussão saudável de opiniões diferentes, que é o que a gente precisa, a nossa sociedade precisa disso, né? Então, eu acho que muito do que a gente vive hoje, num país dividido, num mundo dividido, na verdade, de intolerâncias, de não aceitar ideias, porque aí a gente se isola em grupos e se fortalece num grupo de mesma ideia e diminui a importância de ouvir o colega do lado, sabe? Então, a gente vai soltar um regramento. Agora, tivemos a reunião semana passada com o Ministério da Educação, que vai contribuir com o Conselho Nacional de Educação para fazer uma resolução mais ampla. Por isso que tudo que for soltar agora é temporário, porque a gente vai depender dessa resolução do Conselho Nacional de Você tem Educação. pessoas debatendo isso com profundidade para achar as melhores Tem, maneiras de exatamente, regulamentar exato. isso. Porque você tem criança, por exemplo, que usa o celular para melhorar a visão, ela tem baixa visão, o celular amplia o texto. O celular é uma ótima ferramenta para algumas ações, como eu falei, eu sou professor de geografia. Tem aplicativo de mapas no celular que são maravilhosos para aula de geografia, né? Eu vou trabalhar, nossa, é muita coisa, eu sou um apaixonado pela tecnologia, mas como eu disse, do outro lado ele prejudica muito. Então a gente tem que encontrar um bom termo, sempre considerando a opinião da escola. O que a gente não pode também é desconsiderar a escola como um agente na decisão, sabe? A escola tem que ser empoderada nesse processo, ela tem que ter o amparo da lei para dizer, ora, não pode usar o celular, mas ela tem que ter a liberdade para momentos específicos utilizar o celular hoje, como a gente falou do Canva agora há pouco, boa parte da produção do Canva foi feita no celular. Então, ele também pode ser utilizado como ferramenta, sabe? Então, a gente tem que... eu acho que é uma evolução. É muito bom. Se você me perguntar o que eu penso, eu acho que eu estou muito contente com o caminho e com a possibilidade que a gente tem hoje de fato, utilizar o celular como uma ferramenta pedagógica e guardar para não atrapalhar no restante. Eu vi esses dias uma entrevista de um antropólogo. Ele dizia que as crianças e os mais jovens, enfim, eles não articulam mais ideias, assim, não escrevem mais frases longas, porque o celular muitas vezes ele já te dá o recurso de terminar a palavra, você escreve. Então, assim, para a educação, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta útil, ele também tem provocado muito prejuízo, Com né, para o certeza. aprendizado das Com crianças. certeza. As crianças não sabem... Eu lembro que
quem não fizesse datilografia não ia ter futuro. A gente aprendia isso quando era criança. Nossa, se não aprender a escrever e a digitar, datilografar, e evoluiu para o computador. Hoje o escrever das crianças são só os 2 dedos. É aqui, ó. Então a gente está perdendo a capacidade de produção de textos, inclusive. Né? Porque né, tem ferramentas para completar, então o aplicativo já entende o que você vai escrever, ele não te dá o trabalho de você compor a palavra. E agora, para piorar, ele compõe até a abreviação da palavra. Ou seja, as nossas crianças, os nossos jovens estão ficando incapazes de montar uma oração completa. Quiçá montar um texto, um artigo. Então, às vezes, a pessoa pensa, nossa, você vê cada vez menos alunos com bons resultados em redação. Mas é óbvio, a gente está numa sociedade que não estimula a leitura e a produção. Então, a gente precisa resgatar. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, a sala de informática ainda é importante? É. A sala de informática ainda é importante. Um dia me perguntaram, aí o caderno? Eu falei, o caderno é importante, é no caderno que a gente escreve. É a sala de informática que você tem a capacidade de produzir seu texto. Sai um pouco disso daqui. Mas é um paradigma, né, que a gente tem que vencer, que é aprender a dosar a tecnologia. É como vai ser a inteligência artificial, com certeza, daqui para frente, que ela vai ser, de fato, hoje, pode ser uma grande parceira da educação, mas também pode ser uma grande rival da educação na questão da capacidade de pesquisa e produção, se não souber utilizar adequadamente. A educação estadual tem técnicos pensando nisso e propagando isso para os professores? É um debate isso entre os profissionais da educação? É um debate, é uma preocupação, porque a tecnologia chegou primeiro nos estudantes. Né? Ela chega hoje, a diferença da tecnologia da nossa geração anterior é que chegava primeiro por vias institucionais. Hoje a tecnologia ela chega primeiro na população e a gente tem que se adaptar. A inteligência artificial é isso. A gente está se preparando, analisando todas as ferramentas que existem, quais a gente pode explorar e tomando os devidos cuidados para formar os nossos professores. Você imagina um professor como eu, esse ano eu completo 30 anos de educação. Professores que começaram a lecionar comigo, a gente viveu uma evolução de 30 anos absurda. Então você sai de uma geração que saiu do mimeógrafo, a gente rodava a prova no mimeógrafo, com uma geração em que a inteligência artificial te entrega um artigo de mestrado, sabe? Então, e garantindo que não foi plágio, ela consegue produzir. Então, assim, olha que loucura que é isso, e a educação está inserida nisso. Então, a gente tem que entender esse processo, transformar isso em algo utilizável pelos nossos professores e que possa potencializar o aprendizado dos nossos jovens, fazendo a escola ser sempre atrativa, que é outra preocupação nossa. A escola jamais pode ficar para trás, porque ela deixa de ser interessante para o estudante. O senhor me falou ano passado que quando o Estado teve situações pontuais de mau desempenho no IDEB, então o senhor me falou que achava ruim a forma como nivelava escolas indígenas, por exemplo, ficaram com mau desempenho. E o senhor disse que ia pedir uma pesquisa qualitativa que conseguisse ter esse universo melhor para focar políticas nesse sentido. Isso está envolvido todas as séries iniciais, pega o processo todo, tem alguma frente que vai ter um desempenho aprimorado dos professores, matemática, educação, que são as básicas? Tanto influencia hoje que a gente teve uma alteração no organograma da secretaria, dividindo as funções, né? Então a gente tem uma superintendência muito focada no currículo comum, na oferta comum, e uma outra superintendência muito focada nessas especificidades. Eu tenho hoje, por exemplo, um técnico que vai cuidar até de imigrantes, e a gente está trazendo professores dessas áreas. Eu tenho um professor que é imigrante venezuelano, eu tenho um professor que é indígena, eu tenho um professor que é quilombola, eu tenho um professor que é do campo, que passaram a fazer parte da equipe da secretaria numa coordenadoria específica para a gente analisar quais são as deficiências na aprendizagem daqueles grupos, porque isso é importante observar. É como eu te disse aquela vez, você imagina você cobrar, por exemplo, desempenho, leitura e produção de texto de uma criança que ela foi alfabetizada na língua materna e você aplica uma prova de língua portuguesa. E aí, como é que você espera que o desempenho dela seja comparável com, por exemplo, com o desempenho de uma criança comum aqui em Campo Grande, que frequenta uma escola comum e tal? Você tem que analisar as dificuldades e como respeitar a cultura também, né? Que é uma discussão que a gente vem tendo do quanto cabe esse tipo de avaliação para comunidades indígenas, onde essas crianças não são alfabetizadas na língua portuguesa, ou quando são, elas são com a influência da língua materna. Então a gente vem criando agora ações específicas em língua portuguesa e matemática, e ações específicas nessas áreas, com base nas avaliações que nós fizemos até o final do ano. Melhoramos em aprovação, melhoramos nos índices de reprovação,
melhoramos nas taxas de abandono, que era uma grande preocupação nossa. A gente tem resultados muito positivos, mas porque a gente começou a trabalhar na especificidade. Quando você tenta tratar os desiguais igualmente, não dá certo. Né? Então a gente precisa observar as diferenças para tratar os desiguais desigualmente, para que a gente possa de fato criar política pública específica, é o que a gente vem fazendo agora e vem dando resultado. Esse ano é ano de prova do SAEB, né? Então a gente espera que com esses investimentos a gente consiga ter um bom resultado no final do ano. Então, obrigada por o senhor ter Obrigado, participado do estou sempre à nosso disposição. podcast. É um prazer estar aqui com vocês.